Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto, em Itaperuna, estado do Rio. E tenho esse canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus, mensagens que possam abençoar você e sua família. Nossa mensagem de hoje tem como título Uma Promessa para a Família. E está baseada em Atos capítulo 2, versículos 37 a 40. Vamos ler essa passagem agora. As palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe, isto é, para todos os que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Pedro continuou a pregar e advertindo com insistência seus ouvintes: salvem-se desta geração corrompida. Logo após a sua ressurreição, sua morte na cruz e sua ressurreição, Jesus Cristo passou 40 dias com seus discípulos, instruindo-os sobre a missão e sobre as coisas de Deus, a missão que tinha para eles, e sobre a palavra de Deus, as Escrituras. E ao fim desses 40 dias, Jesus subiu para o céu, mas antes de subir, disse: vocês devem permanecer aqui em Jerusalém, porque vai descer sobre vós o Espírito Santo. Ele é que vai investir vocês com poder para fazer essa obra que eu estou outorgando a vocês, que eu estou delegando a vocês. E foi o que aconteceu. Dias após isso, no dia de Pentecostes, 50 dias após a semana, 50 dias após a crucificação de Jesus, o Espírito Santo desceu de um modo impressionante. Diz a palavra de Deus que havia um som como de um vento violento e também havia chamas, pequenas chamas de fogo que pousaram sobre a cabeça de cada um dos crentes naquele dia. E eles começaram a falar nas línguas daquelas pessoas que estavam ali no meio da multidão. Havia mais ou menos umas 13 a 15 nacionalidades ali, e eles ouviram a palavra de Deus, cada um na sua própria língua. Então eles pensaram: essas pessoas estão bêbadas. Mas Pedro então tomou a palavra, adiantando-se, e disse: não, eles não estão bêbados. Isso é o cumprimento da promessa que Deus fez lá no Velho Testamento, por meio do profeta Joel, que o seu Espírito Santo desceria sobre o seu povo e daria poder para testemunhar. E assim, Pedro começou a sua pregação ali, dando testemunho de Jesus Cristo, falando que o mesmo Jesus que eles tinham crucificado havia sido ressuscitado poderosamente por Deus, e agora ele estava vivo e poderoso e tinha feito aquela obra na vida da igreja. Esse sermão impressionou muito aqueles ouvintes. Diz a palavra de Deus aqui que nós lemos que ficaram com o coração partido e então perguntaram para Pedro: o que é que nós devemos fazer? Eles entenderam que após aquela mensagem eles tinham que tomar uma decisão. Então Pedro interrompeu o seu sermão para dizer para eles: vocês devem se arrepender dos seus pecados, vocês devem ser batizados e vocês então vão receber o Espírito Santo. Porque essa promessa é para vocês e para seus filhos. Então é dessa promessa que nós queremos falar.
uma promessa para toda a família. A resposta de Pedro, aqui nessa passagem que lemos, ela nos diz que o desejo de Deus é salvar toda a família. Isso está implícito aqui. A promessa é para vocês e para seus filhos. Em todo o Novo Testamento, nós vemos essa luta de Jesus, de Deus, do Espírito Santo e da sua igreja para que toda a família seja salva. Pessoas que iam crendo em Jesus também iriam levando toda a sua família a aceitar Jesus. Esse é o propósito de Deus. Quando a gente faz uma pesquisa na membresia da igreja, a gente descobre que ela é formada de famílias, famílias inteiras. A família é o celeiro da igreja. Quando nós temos pais convertidos, pais crentes, eles levam seus filhos à mesma fé e assim uma família toda se integra na igreja e é assim que é edificada e construída a igreja. O desejo de Deus é salvar toda a família. A promessa de Deus é de salvação para toda a família. Mas nós aprendemos aqui também que a maneira de Deus, o modo de Deus de salvar a família é salvando cada um. Quer dizer, Deus não salva por atacado. Deus não salva a família por salvar apenas um de seus membros. Um jargão que é muito repetido é que Deus não tem netos, isto é, Deus só tem filhos. Então, Deus quer salvar a sua família, mas salvando a cada um dos membros da sua família, através do arrependimento, através da fé. Poderíamos ler esse versículo 38 dessa maneira: cada um de vocês precisa se arrepender, cada um de vocês precisa crer, cada um de vocês precisa ser batizado e cada um de vocês receberá o Espírito Santo. Aliás, nessa ordem, cada um de vocês precisa se arrepender e crer em Jesus como Salvador, cada um de vocês, ao crer, vai receber o Espírito Santo e cada um de vocês precisa se comprometer com Jesus e com a sua igreja, recebendo o batismo. É assim que Deus salva toda a família, salvando a cada um. Lá na conversão, na narrativa da conversão do carcereiro de Filipos, diz que quando ele ouviu de Paulo que para se salvar ele precisava crer no Senhor Jesus Cristo, então ele levou Paulo e Silas para sua casa e Paulo e Silas testemunharam a toda a sua família se converteu e toda a sua família foi batizada. É assim que Deus salva toda a família, salvando a cada um. E quando Deus tem esse desejo, esse propósito de salvar a família, é porque Deus quer criar uma nova humanidade. Vejam só o que Pedro disse na continuação do seu sermão: salvem-se desta geração corrompida, deste mundo corrompido. Este mundo está totalmente perdido, depravado pelo pecado. A humanidade se perdeu através do pecado. Então Deus quer criar uma nova humanidade em Cristo. Por isso que diz lá o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo, foi criado de novo. O propósito de Deus é salvar a família da corrupção do mundo. O apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 9 da primeira carta, ele diz que Deus quer formar um povo escolhido, um reino de sacerdotes, uma nação santa, uma propriedade exclusiva de Deus neste mundo.
para glorificar a Deus, para honrar a Deus, para engrandecer a Deus neste mundo, para abençoar este mundo e para levar as pessoas também a participarem dessa nova humanidade, dessa nova criação em Jesus Cristo. O propósito de Deus é abençoar este mundo através das famílias que vão sendo salvas, através das famílias que se tornam luz do mundo e sal do mundo, sal da terra. A salvação da família nos mostra na narrativa, lá, mesma narrativa que já citamos do carcereiro de Filipos, ela traz felicidade para a família. Diz ali a narrativa que depois que eles se converteram, que aceitaram Jesus, foram batizados, eles ficaram muito alegres. Eles estavam cheios de alegria por terem conhecido o Evangelho, a palavra de Deus, e aceitado a Cristo. E Paulo, escrevendo para Timóteo, seu discípulo, um jovem pastor, ele diz: Timóteo, a fé sincera que mora no seu coração é a mesma fé que habitou em Lóide, a sua avó, e em Eunice, a sua mãe. 3 gerações. Lá no Rio de Janeiro, eu fui pastor de um irmão cujos ancestrais tinham sido os primeiros convertidos lá no estado de Pernambuco, através de missionários presbiterianos. E nós fizemos uma conta ali e descobrimos que a família dele já estava na 8ª geração de salvos e crentes em Jesus. Que maravilha, né? Deus abençoa todas as gerações através da salvação da família. Então, que você possa ter uma família abençoada assim também.